Bom, boa noite a todos. De início, já, primeiro, meus parabéns a todos vocês, da turma 25, e muito obrigado por vocês, depois de um dia tão cansativo, estarem me dando essa oportunidade de conversar com vocês. Eu sou da turma 61, então há uma grande diferença de idade entre nós, e eu queria falar especificamente sobre algo que tem muito valor no ITA, que é a disciplina consciente. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, digam, reclamem, berrem, façam alguma coisa, tá bom? O que tem que ser entendido desde o início é que, na própria lei que criou o ITA, ficou claro que o ITA devia dar tanto a formação técnica como devia dar a formação humana. Então, isso é um ponto muito importante, porque existem muitas escolas, não digo muitas escolas, mas às vezes a ênfase está apenas na parte técnica. E o ITA não. Desde o início, ele se propôs a fazer a parte técnica e a parte humana. E aí, na parte humana, o ITA fez uma coisa que lhe deu uma vantagem, que lhe deu algo que ele dá aos alunos, que é algo muito especial, que é exatamente, basicamente, se vocês olharem, se lembrarem das formações que vocês passaram nos colégios, a maior parte das formações se baseia numa dupla de palavras, que é vigiar e punir, certo? E isso, não vou criticar isso aí, porque isso tem uma série de razões por que se usa esse sistema, principalmente para crianças menores ainda. Mas vocês todos já são adultos, vocês todos já são maiores de idade. E para o adulto, a gente pode usar um outro sistema que é muito melhor, que o ITA decidiu usar. E esse sistema chama-se confiar e aconselhar. E esse sistema, essa base de confiar e aconselhar, é que é a base da disciplina consciente. Existem muitas ideias erradas da disciplina consciente. Então, a gente tem que ter claramente em mente que a disciplina consciente é um método de formação humana que o ITA decidiu usar. Isso vocês têm que pensar bem nisso, certo? Não é alguma coisa especial, alguma combinação especial ou coisa. Não, é a formação humana, certo? Porque todos nós humanos temos coisas que são favoráveis e temos coisas desfavoráveis. E vocês todos têm qualidades e têm também pontos onde vocês ainda têm que trabalhar. E a formação humana está exatamente nisso. A formação humana, ela te acompanha a vida toda. Você tenta o tempo todo se aprimorar, certo? E o ITA usou essa formação baseado no confiar e aconselhar. E isso é de uma importância extremamente grande, porque muda toda uma forma de tratar o ser humano. Então, basicamente, pode-se dizer que a disciplina consciente ela se baseia em 5 coisas. Mas a coisa que talvez seja a principal da disciplina consciente, a coisa assim que é marcante, é que a primeira coisa que a disciplina consciente faz, a forma que o ITA criou para dar a formação humana, é baseada no voto de confiança. Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu me lembro como eu me senti quando você nota que os outros
te respeitam integralmente como ser humano, te respeitam completamente como ser humano ao dizerem que confiam em você. Não acham que você é uma pessoa que tem que ser tratada com cuidado, que é uma pessoa que pode a qualquer momento surpreender com coisas ruins ou coisas assim, não. Ela confia em você, confia abertamente em você. Poxa, pensem nisso e façam isso entrar profundamente em vocês. A disciplina consciente se baseia principalmente no voto de confiança. Mas há uma contrapartida, que é: pede-se também que você seja capaz de dar um voto de confiança a todas as outras pessoas da sociedade haitiana, certo? É um jogo de dois lados. E isso é muito importante, porque confiar numa pessoa, vocês têm que ter isso claramente na cabeça. Confiar numa pessoa não é achar que ela seja perfeita. Qualquer pessoa tem características melhores e tem características que tem que aprimorar. Então, a gente imaginar cavaleiros dentro de uma armadura brilhante que não erram e tal, isso é muito bom para romance da cavalaria, daquela época de 1400 ou coisa que o valha. Não é a realidade. A realidade é que todos os seres humanos têm coisas favoráveis e têm coisas que têm que ser aprimoradas. Você confia no ser humano, você não confia num herói que não tem defeitos. Então, primeiro, você sentir que confiam em você, a despeito das suas limitações, e você fazer o exercício de confiar nos outros, a despeito das limitações. Isso é algo espetacular da disciplina consciente. A disciplina consciente, obviamente, por meio desse voto de confiança, basicamente, ela te desafia, ela te leva a você dar o melhor de si, certo? Porque é muito bacana você sentir que os outros confiam em você, e isso faz automaticamente que você também quer acertar o máximo possível. Eu saí do ITA e esse negócio da confiança eu passei a aplicar com todas as pessoas com as quais eu tive contato na minha vida. E é algo maravilhoso você ver a reação da pessoa quando ela nota que você confia nela, certo? Nesse momento, você vê que ela desabrocha. Ela, de fato, olha aquilo. Quando ela nota que você confia nela, portanto, que você respeita completamente a dignidade da humana que ela tem, que não é a perfeição, é a dignidade humana. Quando você vê que a pessoa nota isso, a pessoa responde onde você muitas vezes nem espera uma resposta tão boa. Então, isso é a base da disciplina consciente, a confiança. E, obviamente, automaticamente, com essa confiança, você é levado a fazer o melhor de si e, com isso, também você automaticamente nota que o caminho é a lealdade. É não querer conquistar nada que não seja pelos caminhos corretos daquela conquista. O terceiro ponto da disciplina consciente que vem com isso é a responsabilidade. E a responsabilidade tem dois aspectos que eu gostaria de frisar. O primeiro aspecto é que, ao confiar em você, ninguém mais, na verdade, é responsável pelo seu desenvolvimento dentro da escola. Você é o único responsável pelo seu desenvolvimento na escola. E se você mais tarde notar que um ponto falta,
porque você, durante o tempo de escola, não deu a ele a atenção que você devia ter dado, você não tem ninguém para apontar o dedo, a não ser para si mesmo, certo? Então, esse é o primeiro ponto da responsabilidade. Você é o único responsável para se formar bem na escola. Pô, mas espera aí, então por que o ITA dá provas, exercícios e tal? Não esqueça uma coisa, o ITA também tem a responsabilidade perante a sociedade de dizer que a pessoa que o ITA forma tem capacidade para fazer um bom exercício da engenharia. Então, o que o ITA faz, ele verifica, no momento se faz isso por provas e, e exames, etc. e tal. Hoje está tudo, tem muita coisa dinâmica acontecendo, a chance desse tipo de avaliação até mudar um pouco, mas, de qualquer maneira, o ITA tem que ter certeza que ele, ao dar o diploma a cada um de vocês, ele tem que ter a certeza de que vocês, de fato, são engenheiros competentes. Então, por isso que o ITA faz as provas, os exames. Mas o seu desenvolvimento de você se tornar um profissional competente é unicamente, o único responsável é você, certo? Então, isso é um negócio muito importante. A outra responsabilidade é que, automaticamente, por esse sistema de disciplina consciente, cria-se dentro da sociedade iteana, cria-se um ambiente muito superior a muitos outros ambientes nos quais vocês terão que viver. Porque é um ambiente onde existe a confiança mútua, então as coisas todas se tornam muito mais simples. Você não precisa temer que as suas palavras vão ser torcidas, você não precisa temer que alguém vai se apropriar de uma forma indevida daquilo que você fez, etc. e tal. Então, você faz parte de um ambiente que tem um objetivo, e esse objetivo é fazer com que todos, que não se perca um único dessa turma que entrou esse ano, que todos esses se tornem engenheiros que saibam depois ser de grande utilidade para as sociedades nas quais viverão. Então, essa responsabilidade de manter esse sistema andando bem e, ao mesmo tempo, ter esse objetivo também, que esse sistema existe e não é um sistema barato. O Estado põe um bom dinheiro nesse sistema. É um sistema que existe para que não se perca uma única pessoa, para que todas as pessoas consigam se tornar engenheiros a serviço da sociedade na qual se vive, certo? Isso é um negócio extremamente importante. E aí já vem uma consequência. Primeiro, todos somos humanos. Então, não adianta, ninguém é perfeito. Se tiver um perfeito aí, que me desculpe, mas eu não sou perfeito e a maior parte dos seres humanos não são perfeitos. Sempre vai haver um momento, e isso sempre existe, sempre vai haver um momento onde alguém vai falhar. E nesse momento da falha, você observando que aquela pessoa falhou. Então, de novo, em qualquer outro sistema, se você for agir, não, mas você está dando uma de dedo duro, você está. E, no entanto, na disciplina consciente, não. Porque a sua preocupação, quando alguém falha, quando alguém faz algo que não devia ter feito, a sua preocupação é recuperar essa pessoa, é chegar
e sem se sentir superior a ele. Pelo amor de Deus, ele falhou. Não significa que amanhã você não fale também. Está entendendo? Então, tem que ter isso claramente em mente. Você vai se aproximar ao ver algo que, de fato, seja prejudicial ao sistema, você se aproxima para fazer a pessoa, para entender a fraqueza daquela pessoa e para ver o que precisa para que a pessoa possa, de novo, integrar totalmente o sistema, certo? Para isso, tem N formas que vão, em outras maneiras, em outras reuniões, provavelmente isso vai ser discutido. E aí vem uma coisa, tem gente que sempre está querendo fazer grandes listas para dizer, olha, se a pessoa olhou errado com o olho esquerdo, deve acontecer isso, se a pessoa mostrou a língua para alguém, deve acontecer aquilo, se a pessoa... Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que quanto menos coisa escrita tiver, melhor é, porque te obriga, nessa hora, te obriga a pensar, eu sou responsável, eu não sou melhor do que ele, como é que eu vou agir para conseguir esticar a mão para ele poder vencer essa dificuldade que ele está tendo. E cada pessoa vai ter uma forma, provavelmente, cada pessoa vai ter uma forma diferente de agir. Então, eu tenho muito medo, eu gosto assim que a disciplina consciente seja conhecida pelos seus pontos básicos. E o ponto básico é exatamente a responsabilidade que você também tem ao participar desse sistema, você tem também a responsabilidade de, se notar que existe algo que começa a criar problemas dentro do sistema, você pensar em como agir, sempre respeitando a dignidade humana de todos que estão envolvidos. Os dois outros pontos que ainda faltam, que fazem a base. Então, a base da disciplina consciente é, primeiro, a confiança. Segundo, é a lealdade. Terceiro, os dois níveis de responsabilidade. Depois tem uma outra coisa que, na disciplina consciente, tem que ser levado a muito sério. É o respeito ao trabalho dos outros. Muitas vezes a gente vê que um trabalho não está perfeito e pode ser melhorado, ou se tem ideia disso, ou coisa que valha. Mesmo assim, qualquer trabalho de outra pessoa tem que ser, pode não ser perfeito, mas tem que ser respeitado, e se ele for respeitado, talvez a sua sugestão de como melhorar aquela forma, aquele trabalho, possa ser aceita, certo? Então, esse é um outro exercício muito importante que a disciplina consciente já faz você ter desde o início, certo? Porque tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, na minha época, por exemplo, ainda havia muito aquela ideia de que o engenheiro tinha que ser um campeão da matemática, um campeão da física, um campeão dos modelos, um campeão da análise sistêmica, etc. E tal. E esquecia-se uma coisa. Trazem um problema para você. Você bola uma solução ótima. Se você não souber como comunicar essa solução à sociedade que está com aquele problema, e como você não souber como fazer com que essa sociedade aceite e comece a apoiar essa sua solução, não vale nada, certo? Isso você vê muitas vezes assim, um engenheiro que sai fora de uma empresa porque ele teve N boas ideias e a empresa não usou nenhuma ideia. E os culpados são sempre os outros, né?
Não é ele que é o culpado. E é ele que é o culpado. Porque hoje em dia, isso também está começando a aparecer mais cada vez nos currículos e tal. Há duas coisas. Primeiro, o engenheiro tem que ter uma base muito firme para poder analisar bem uma situação e fazer uma solução coerente para aquele problema que a sociedade ainda não sabe resolver. Para isso que existe o engenheiro. Mas depois, ele também tem que ser capaz de, numa linguagem que essa sociedade consiga entender, porque a sociedade que o cerca não vai ser feita de engenheiros, não vai ser, vai ter de tudo quanto é jeito, vai ter gente só como primário, vai ter gente advogado, vai ter gente cantor, vai ter jogador de futebol, enfim, vai ter gente, e você tem que, primeiro, ser capaz de explicar a sua solução para toda essa gente, da qual você precisa para que a solução seja implementada. A segunda coisa é que, para a solução, existem poucas soluções que não dependam de que o grupo que precisa dela, de fato, passa a se encantar pela solução e passe a lutar por ela. Porque também, se você tem uma solução ótima, o grupo entender e não se interessar, ficar assim, não se entusiasmar por aquela solução, ou a solução, e é muito isso que acontece, existem muitas soluções que terminam, inclusive, significando mudanças de ação das pessoas que vão ter que se adaptar a uma nova solução, e aí, de repente, elas têm que sair da sua zona de conforto. Se você não tiver dessas pessoas o entusiasmo de entender que essa solução é maravilhosa e passarem a lutar por ela, você não consegue ir à frente. E é exatamente isso que o respeito ao trabalho dos outros também ajuda a gente já ter desde o início. Ou seja, ser sempre humilde, respeitar o trabalho do outro e sempre saber chegar ao outro com uma forma tal que ele possa entender aquilo que você está dizendo. O último ponto é um ponto de sensibilidade, de entender se aquilo que esse grupo, essa sociedade teana está perseguindo, de fato, é a coisa ótima para criar engenheiros que, de fato, sejam bons solucionadores, bons apresentadores de soluções para as sociedades nas quais eles vão viver. Então, são 5 pontos: a confiança, a lealdade, a responsabilidade, o respeito ao trabalho dos outros e a sensibilidade de conseguir manter sempre esse grupo naquela linha onde ele consegue fazer aquele tipo de engenheiro que, de fato, seja significativo para a sociedade na qual ele vai viver. Aqui há um ponto que eu queria destacar com cuidado, e existe, inclusive, eu não sei como isso está hoje. Há algum tempo atrás eu entrei no site do ITA, e o site do ITA chamava os alunos, e aí eu vi uma palavra que fez o cabelo ficar em pé. Pelo amor de Deus, disciplina consciente não é código de honra. Código de honra e disciplina consciente são duas coisas totalmente diferentes. Certo? Por quê? Porque a disciplina consciente, ela baseia-se exatamente no quê? Ela se baseia em confiar e aconselhar. O código de honra,
Você desconfia de todo mundo e obriga o cara a fazer um juramento de que ele vai se comportar de uma forma. Só você obrigar o cara a fazer um juramento já significa que você não confia nele. Aí do cara, se ele, de alguma maneira, quebrar o juramento. Bom, se ele for da máfia, conforme a gente lê nos jornais, 2 ou 3 dias depois, ele vai ser encontrado deitado no mato com formiga na boca, certo? É uma maneira de você punir quem quebra um código de honra. Obviamente, nem todo mundo é tão eficiente como a máfia, mas, normalmente, naqueles grupos que têm códigos de honra, se alguém quebrar, ele é automaticamente considerado um ser de segunda categoria e é desprezado. Vocês veem que isso é totalmente contrário à forma da disciplina consciente. Que a disciplina consciente, mesmo com os matos todos que tem aí no CTA, nunca se encontrou alguém na manhã seguinte deitado com formiga na boca. Certa disciplina consciente não vai por esse caminho. Ela estica a mão para aquele que teve dificuldade. Certo? E isso é responsabilidade de todos. A outra coisa que o Código de Honra tem, e aí cuidado, porque às vezes isso pode resvalar na disciplina consciente, é o pessoal que cumpre o Código de Honra começar a se sentir superior aos outros. E isso vou dizer a vocês. Não tem veneno pior para a carreira do engenheiro ele se sentir superior aos outros, certo? Ele vai ter que lidar, ele vai ter que trabalhar numa sociedade humana, onde ele vai encontrar muitas pessoas que não têm o treinamento que ele teve. Tá, nós fomos treinados para modelos matemáticos, modelos físicos, modelos sistêmicos, etc. e tal. Nós fomos treinados para isso. E as outras pessoas não foram. Mas, primeiro, muitas outras pessoas tiveram outros treinamentos que nós não temos. Então, pelo amor de Deus, não fiquem com essa eu fui formado pelo ITA. Bela droga, tá entendendo? Se você não souber ser humilde. Então, esse é um ponto muito importante que a gente, que infelizmente nos códigos de honra, isso automaticamente acontece, que a pessoa, viu, eu estou num grupo especial. Nossa, é a pior coisa, é um veneno, acaba com a carreira de um engenheiro, ele começar a ser notado como arrogante, ou quando os outros notam. Porque tem uma coisa que tem que ficar bem clara desde o início. A gente recebe instrução, a gente recebe treinamento técnico, a gente recebe, e o ITA nisso, pela disciplina consciente, vai além, dando a formação humana, certo? Então, isso é muito importante. Mas cada pessoa tem sua experiência de vida. E vocês vão encontrar pessoas que, inclusive, não tiveram muito menos chance de instruções e treinamentos, mas tem uma sabedoria de vida que falta a muita gente bem instruída, certo? Sabedoria de vida e instrução são duas coisas bem diferentes. Tem mais também. Muitas vezes, uma boa solução não é um engenheiro que encontra a boa solução. Ele muitas vezes vai trabalhar sobre soluções que lhe são sugeridas, às vezes por pessoas muito simples. O Japão deu arrancada na década de 80, 90, e na industrialização deu aquele baile nos Estados Unidos, principalmente porque ele soube fazer isso. Ele sempre saiu do princípio que, normalmente, quem tem o potencial de ter a melhor solução para resolver um problema
é aquele que está diretamente envolvido, mesmo que ele não tenha uma grande instrução. Ao engenheiro cabe ouvir, não se sentir superior, a ouvir. Então, por exemplo, no Japão, nessa época, havia um problema muito grande, porque muitas pessoas vinham, inclusive, da zona agrícola e falavam mal. Então, o que fez o pessoal dos grupos de qualidade? Em vez da pessoa falar, desenhar, desenhar. As reuniões dos círculos de qualidade eram sempre cheias de desenho, porque, dessa maneira, a pessoa, mesmo que falasse muito mal, ela conseguia expor a ideia. E ao engenheiro cabe analisar a ideia e ver o que tem que ser completado, o que tem que ser dimensionado, etc. e tal, para que aquela ideia, de fato, se torne uma ideia realizável. Mas ele tem que ter bem claramente em mente que existem pessoas muito simples que têm ideias muito boas. Então, ter algum complexo de superioridade, fiquem de olho nisso, não façam isso nunca. Então, eu vou voltar agora. O que é a disciplina consciente? A disciplina consciente é uma forma, é um método de formação humana que o ITA decidiu usar, aplicar, usar para a formação humana dos seus alunos durante 5 anos. Durante 5 anos, vocês vão ser submergidos nesse método de formação humana. E o que se espera mesmo é que vocês fiquem tão levados por esse método, que vocês sintam-se vocês se apaixonem por esse método e transformem esse método no seu modo de vida, certo? É isso que se quer com a disciplina consciente, certo? Que vocês transformem isso em modo de vida. E isso já dá, porque sempre tem aquele cara que diz, não, disciplina consciente, isso só funciona dentro do ITA. Não, é totalmente errado. Nós não somos uma escola de Harry Potter, onde durante 5 anos você cria uma realidade abstrata, artificial, que depois de 5 anos acaba. Não. A ideia é você ter uma formação humana para que depois você não copie o método para fora, porque cópia nunca dá certo. Mas você use os princípios básicos para todas as suas ações na sua vida. Certo? Você tem que se apaixonar por esse método e fazer com que ele, de fato, seja o seu objetivo de vida, certo? Bom, não vou me prolongar mais, que já está ficando longo, mas eu só quero dizer 2 coisas. Todos somos seres humanos. Haverá muitos alunos, e já houve muitos alunos, que se entusiasmaram profundamente e fizeram com que a disciplina consciente, de fato, resultasse no seu objetivo de vida. Mas sempre existem aqueles que não se conseguem. Ser humano é assim. Tem gente que tem dificuldade e tal. E aí tem, obviamente, 2 tipos. Aqueles que não aceitam a disciplina consciente. São aqueles que, digamos, não aceitam filosoficamente, ou sei lá como se diria, mas se comportam conforme as regras. Tudo bem. Esses vão até o fim tranquilamente, sem nenhum problema. E tem também aqueles que começam a tomar atitudes que põem em perigo que começam a agredir o sistema. Se esses não conseguirem ser trazidos de volta, infelizmente, e já houve casos onde esses tiveram que ser afastados. E não se iludam, isso vale também para os professores. Vocês estão entrando no ITA num momento extremamente feliz, porque em 2018 entraram 80 novos professores
de um entusiasmo, e muitos deles já pegaram fogo também e botaram fogo nos antigos que ainda estavam, e o ITA, de fato, deu uma arrancada. E uma das coisas que eu sempre, você lembra que eu sempre disse no início, tem dois pés, confiar e aconselhar. E o ITA também, já em 2019, começou a fazer um profundo trabalho de aprimoramento da parte de aperfeiçoamento, que é muito importante. Porque como você vai ser o único responsável pela sua formação, vale a pena você ter a quem recorrer para pedir conselho. E vale a pena ter alguém te olhando e dizendo, Chiu, vem cá, isso aqui, se você usar tal caminho, é um pouco mais fácil. Então, o aconselhamento é uma parte integrante da disciplina consciente, certo? Então, isso é muito importante, esse aconselhamento. Mas, então, mesmo entre os professores, na minha época, já havia professores que eram absolutamente fanáticos pela disciplina consciente e havia professores que diziam claramente que não confiavam na disciplina consciente, que eles não acreditavam que isso funcionasse. É um direito que o cara tem, desde que ele não se oponha ao sistema e não comece a trabalhar contra o sistema. Não tenho lista dos poucos casos, mas eu sei que houve poucos casos em que professores do ITA, que de fato começaram a trabalhar contra a disciplina consciente, não tiveram seus contratos renovados. Não tenho nomes, não tenho listas, e não é importante isso. O que é importante é vocês terem bem em mente que vocês vão passar 5 anos num sistema espetacular, mas que vocês são seres humanos e que os professores e funcionários do ITA também são seres humanos, certo? E que, como ser e o ser humano, você de fato conhece o ser humano, não quando você cria dele a imagem de um herói. Você conhece o ser humano quando você vê as coisas onde ele é excepcional e você também vê as coisas que ele ainda tem que aprimorar. E vocês também vão passar toda a vida se aprimorando. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais e paro por aqui. Enquanto alguém procura se pronunciar, deixe-me falar duas coisinhas que talvez ajudem a entender o cenário. É Rossi que está falando, da turma 75. Vocês são 50 anos exatos da minha turma. Eu também entrei em 71, entrei em 21. Quando o Faulkner usou a primeira vez a palavra aperfeiçoamento, é aconselhamento. Então, o sistema que o ITA implantou já no passado, na minha época, funcionava muito bem. Depois houve alguma pequena falha e voltou a acontecer, e voltou a funcionar bem agora, de aconselhamento. Alguns professores são conselheiros de alguns alunos. Professores têm poucos alunos como aconselhados, até para poder a dinâmica funcionar, mas é assim que funciona. Segunda coisa, eu queria só esclarecer, a visão do Faulkner sobre o ITA como um todo, ela tem flashes de várias épocas do ITA, porque eu conheço o Faulkner há muitos anos, e na minha época que eu era aluno, ele trabalhava como gerente de qualidade da Ericsson de São José dos Campos, mas vinha ao ITA dar algumas aulas de vez em quando. E na vida dele profissional, ele trabalhou em várias indústrias multinacionais, várias indústrias nacionais, e em nenhuma época se distanciou do ITA. Agora, pela Itaex, então, nem se fala, tá? Todo dia lá dentro. E a terceira e última coisa é, se alguém quiser
dar mais algum passo na área de disciplina consciente para ler ou conversar, obviamente o CASD deve ser o canal direto, né? Mas nós temos um grupo que debate o assunto, liderado pelo professor Haddad. E existe muita coisa já escrita, embora, como disse o Faulkner, não é para pegar a leitura e fazer dela um manual, mas é para pegar a leitura, parar e pensar. Gostaria de completar isso, Faulkner. Olha, eu gostei muito do que você falou, é exatamente isso, e não tenho nada a completar, não, você foi muito certo e chamou a atenção de que eu usei a palavra errada, que é, de fato, a palavra que eu quis usar é aconselhamento, que é uma coisa que foi retomada em 2019, basicamente, e 2020, já a turma de 74 já pegou um sistema de aconselhamento, um sistema que está sendo aprimorado e tem muito trabalho a ser feito, gente, não tem nada prontinho, etc. e tal. E vai depender também da colaboração da turma de 75. Obrigado, Rossi. Disponha. Agora, por favor, algum aluno aí, ou se não você, Felipe, manda bala. Você também tem a sua parcela de, vamos dizer assim, de interlocutor necessário aí. Deve estar todo mundo louco de cansado, né, Felipe? Boa noite. Boa noite. Baiola, daqui da T25. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Em relação ao trote, o senhor já passou Velva? Na minha época, o trote era de 7 semanas, certo? E eu vou ser... Já naquela época do trote, o pessoal tomava muito cuidado de fazer do trote, de fato, uma integração entre os veteranos e os novos alunos, certo? O trote tinha essa função. Comigo, nunca tive um momento desagradável, isso não existiu. E eu passei a conhecer muitos dos veteranos e exatamente por causa também da disciplina consciente, etc. e tal, um ponto que eu não ressaltei, mas vou aproveitar a sua pergunta, é que essa maneira da gente confiar nos outros, isso cria uma confiança para a vida inteira. Mas o trote naquela época, não, todas as escolas praticavam trote, etc. e tal. Estou falando de 1957, quando eu entrei no ITA, e provavelmente nenhum avô de vocês era nascido, certo? Então, é uma época muito atrás, mas naquela época era absolutamente normal o trote. E havia uma comissão de trote que tomava muito cuidado para... O trote era intenso, sem dúvida nenhuma, a gente ficava cansado e tal, mas era um trote que não criava hostilidades ou inimizades. Então, eu não reclamei do trote, eu vi nele uma ótima ferramenta de integração. Hoje, obviamente, os conceitos são totalmente diferentes e a gente tem que respeitá-los e ver que hoje, de fato, há conceitos bem mais válidos, etc. e tal. Mas o trote naquela época era usado e a gente conseguia se dar, não é se dar bem com ele, mas a gente conseguia aceitar os desafios. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, eu. Oi, boa noite. Eu sou o Gago da 25 e eu queria perguntar para o senhor se o senhor pudesse voltar para o começo da época que o senhor entrou no ITA, o que o senhor teria feito diferente com a cabeça que o senhor tem hoje?
O que o senhor teria feito e o que teria deixado de fazer também. Olha, essa sua pergunta é uma pergunta bastante difícil. Eu nunca me perguntei isso aí, para dizer a verdade, porque eu fiquei tão contente, porque, sei lá, na hora que chegou, naquela época, existia uma coisa que vocês nem conhecem mais, chamada telegrama. Então, naquela época, de repente, chegou um telegrama lá em casa dizendo que eu era um dos candidatos aprovados. Aquilo me encheu a alma, tá entendendo? Porque eu, de fato, tinha o sonho. Eu sempre gostei das coisas exatas. Então, a minha tendência já natural era tentar ir para a engenharia, certo? E o ITA já tinha, naquela época, fama. Os primeiros alunos do ITA já tinham feito a fama de que o ITA criava engenheiros muito, muito satisfatórios para a sociedade que precisava deles, certo? Ele já tinha essa fama. Então, eu honestamente não sei se eu faria algo. Eu acho que eu continuaria esperando o telegrama para ir para o ITA, certo? Eu teria que pensar mais para tentar fazer alguma resposta inteligente a essa sua pergunta, viu? Ok. Mas, mesmo assim, obrigado. Sou eu que agradeço. Boa noite. Estamos escutando ou não? Não. Então, beleza. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre sua experiência e como foi que construiu o primeiro computador do Brasil, o Zezinho. Pelo amor de Deus. Tiver como contar um pouco da história? Olha, eu... Perfeito, Thales. Você pegou o calcanhar de Aquiles dele. Vamos ser muito francos, tá entendendo? Eu tenho verdadeiro pavor quando me fazem essa pergunta, porque isso criou uma dimensão que nada tem a ver com a realidade, tá entendendo? Então, cria-se... E aí teve depois gente que... Uma competição idiota, né? Mas não foi a USP, foi o ITA, etc. E tal. Porque o que aconteceu foi simplesmente o seguinte: nós fizemos a viagem de turma do 4º ao 5º ano, certo? Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, as turmas conseguiam viajar para a Europa, algumas conseguiam, e a minha turma conseguiu viajar para a Europa. E, obviamente, naquela época, computador era uma novidade que estava pegando fogo. E na minha turma tinha um gênio, que é o José L. Schipper Filho, certo? E não sei se vocês sabem a definição de gênio. Uma das melhores das definições que eu conheço de gênio é uma pessoa que tem tempo de assimilação zero. Você explica a ela uma coisa nova e ela imediatamente entende aquilo com todas as suas implicações, como eu vou entender 3 anos depois, porque eu sou burro. E ele era gênio. Então, tal. E ele, então, vendo aquilo, e ele propôs ao professor Waloszek, que era o diretor da eletrônica, e propôs: por que não fazer um trabalho de graduação, um sisteminha que tenha uma unidade, um sistema muito simples, um sistema didático, não um sistema para ser um computador que vai fazer alguma coisa, mas para que os alunos consigam entender como é a estrutura de um computador. E naquela época, a época era tão antiga, tão tal, que o meu curso ainda foi dado com válvulas. Transistor, no meu curso, foi um curso opcional do 5º ano, certo?
porque transistor é algo que estava sendo inventado naquele momento. Então, a ideia era tentar fazer um sistema simples, mas que tivesse já a estrutura sim, de uma unidade de controle, uma unidade de saída, uma pequena unidade aritmética que sabia somar e diminuir, olhe lá, não fazia mais do que isso, está entendendo? E que fosse tudo isso feito a transistor, porque no Brasil, naquela época, já se produziam transistores, portanto, que se visse a possibilidade de começar a ter coisas digitais já em estado sólido. E isso terminou sendo um simples trabalho de graduação que não tem nada de... Só a ideia do Ripper, dessa ideia de criar algo que representasse a estrutura de um computador para que depois as outras turmas pudessem ter aulas em cima disso e entender essa estrutura. Então, foi um trabalho de graduação de 4 pessoas, das quais só 2 estamos vivos, o Ripper e eu, os outros 2 já foram para o andar de cima. Um trabalho de graduação normal, a gente nem mais falou disso, etc. E tal. Aí, de repente, começa um oba-oba, olhando para mim, o primeiro computador. Pelo amor de Deus, para com isso, certo? Não teve nada de tão... Não teve nada, assim, foi um trabalho de graduação, como são os outros trabalhos de graduação, ponto. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu não tinha noção dessa história, não. Muito Então, obrigado tá mesmo. Mas esqueci de me apresentar, eu sou o Mamute da T25. Esqueci de me apresentar aí, mas muito obrigado, Volcan. Prazer em conhecê-lo, Mamute. Igualmente. Tem. Está escutando? Obrigado. Eu sou o Britas, da 25. Boa noite. Eu fiquei curioso quando você falou sobre a confiança e sobre eventos que acontecem quando você confia nas pessoas. Você poderia citar algum acontecimento assim que aconteceu na sua vida que marcou, que foi a partir da confiança que você depositou em alguém? Olha, eu tive... Assim, eu senti, eu tive isso em toda a minha carreira profissional. Eu sempre deixei claro para todas as pessoas que eu nunca ia vigiá-las, que eu confiava nelas, certo? Então, assim, por exemplo, na Ericsson, quando alguém do seu... Eu era chefe de departamento lá. Então, se alguém, um subordinado meu, tivesse que sair no meio do expediente, ele tinha que ter um papelzinho assinado por mim para poder sair. O que eu fiz? Eu assinei um bando de papeizinhos em branco e dei para cada um. Tá entendendo? Automaticamente, meu Deus, vocês vão usar isso com juízo, certo? Então, aí, quando você toma essa atitude, como assim, de confiar na pessoa, mostrar que você está confiando na pessoa, a pessoa, na hora, ela se sente desafiada a dar o melhor de si. Eu tive seguidos exemplos na minha vida. Eu trabalhei primeiro aqui em São José, depois eu trabalhei em São Paulo, depois eu voltei para São José. E, olha,
tem seguido os exemplos onde você nota assim, você confia na pessoa, a pessoa ela é tão bacana quando a pessoa nota que a dignidade humana dela está sendo respeitada, que a pessoa, na hora, ela muda. Isso eu posso lhe dizer assim de N exemplos da minha vida, que agora eu não me lembro, mas é isso que acontece. Tá bom? Tá certo, muito obrigado. Sou eu que agradeço. Está de microfone fechado.